Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 5, alguns versículos. Estarei também retornando alguns versículos do 4. E nós vamos falar da fé. E a justificação pela fé, né? Fomos justificados pela fé, a fé em Cristo. E nós somos pessoas que, graças a Deus, pela graça do ensinamento da palavra de Deus, ao qual o Senhor tem nos ensinado cada dia mais, crer na palavra dele, nos ensinado a perseverar cada dia mais na palavra dele, extrair de sua palavra a paz, a qual nos dá a certeza que um dia estaremos na glória com ele. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 5 de Romanos, leremos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Já está sendo taxativo e maçante, né? O qual a nossa experiência, ao qual nós temos vivido essa experiência aí de momentos totalmente avesso ao qual nós estávamos acostumados. Mas é interessante que a palavra de Deus ela nos traz sempre e fala aqui no 4, né, no 3 e no 4, na tribulação produz a perseverança, e a perseverança experiência, né? É interessante a gente pensar nisso. Eu queria pensar com vocês sobre a fé. A fé em Cristo, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, acho que já é um deslumbre do qual nós podemos pensar na nossa vida, na nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, ao qual nós examinamos e cremos que toda ela foi inspirada por Deus, como fala em Timóteo, e nos ensina, né? E eu creio nisso. Eu creio que de Gênesis a Apocalipse o Senhor conduz e tem conduzido toda a nossa vida. Então, a história do Senhor, e o Senhor é o dono da história, o Senhor está no controle da história, toda a história da humanidade, e hoje nós precisamos pensar nesses dois quesitos, né? Experiência e tribulação. E como está a nossa fé? Como está a sua fé em meio a essa tribulação, em meio a esse treinamento ao qual você está passando? Acho que hoje, se não me falha a memória, nós estamos passando aí para 96, 97 dias. E passamos, às vezes, por momentos familiares um pouco difíceis. Por exemplo, eu passei ontem uma experiência um pouco complicada. Aniversário da minha mãezinha fez 75 anos, e não podia abraçar minha mãe. Sentamos todos à mesa, separado, respeitando, com medo de contaminar minha mãe, né? Porque eu vou em vários lugares, e assim, todos nós estamos vivendo isso. O medo é de passar uma coisa para ela desconhecida, ela com medo também de receber uma coisa desconhecida, e o que nós estamos vendo aí? O quê? Tribulações, palavras negativas, palavras que você vai morrer, você vai isso, você vai aquilo. E o que a Bíblia nos diz? Ela nos diz que eu fui justificado mediante a fé. Eu fui justificado mediante a fé. E essa fé, ela me traz paz com Deus. E quando eu falo com medo de contaminar minha mãe, é que eu não tenho medo de morrer e que não tenho medo que ela morra. Eu tenho medo de passar uma coisa para ela, e se eu falasse aqui, se minha mãe morrer eu não vou sentir, é totalmente diferente de crer em Deus. É muito, muito, muito legal deixar isso bem claro, porque às vezes nós falamos uma coisa e
caminha para outro lado e parece que eu não tenho fé em Deus. O medo de passar algo não é medo, talvez eu até usei a palavra errada, a expressão certa ou a expressão correta é o receio de contagiar ou de transmitir, vamos falar assim, a um de nossos familiares, um de nossos membros da igreja, irmãos amados, e eu tenho que ser prudente, eu tenho que agir como prudência. Mas a Bíblia, ela traz uma coisa muito interessante, que é, mediante a fé temos paz com Deus. Então, o primeiro ponto aqui a ressaltar é que a minha justificação, a justificação através de Cristo Jesus, ela me trouxe o quê? Paz com Deus. Porque quando eu morro, eu tenho a certeza que eu vou para a glória viver com o Pai. A certeza da convicção que eu fui justificado por intermédio de Jesus Cristo. Que eu fui justificado por aquele que me amou de uma tal maneira que morreu na cruz por mim. Então, quando nós passamos por esse momento difícil, primeira coisa que nós temos que tem que estar aceso dentro do nosso coração, tem que estar bem firme no nosso coração, é a nossa fé no nosso Salvador. E olha só o que ele fala no capítulo 4, verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, Abraão, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem era poderoso para cumprir o que prometera? Deus. E no verso 19 diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. É interessante que Abraão creu na promessa de Deus. Creu na promessa de Deus. Fé. Eu estou falando aqui, citando aqui o contexto anterior do capítulo 5, só para citar, não um contexto histórico aqui, mas o contexto de fé de Abraão, aos 100 anos de Sara. É muito interessante a gente trazer isso à memória. Aguçar a nossa fé nesse momento. A fé ligada ao que vai passar. A fé ligada que isso é temporal. A fé ligada que tudo isso que está acontecendo vai ter o seu tempo. E o tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. O problema é que nós queremos que seja o nosso tempo. O problema é que no nosso coração, na nossa vontade, na nossa mente e no nosso corpo, a gente quer que o tempo seja do nosso tempo, no nosso horário, mas não é assim que as coisas são feitas. E prossegue assim, o verso 2 do capítulo 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, a graça através de Cristo Jesus, a graça salvífica, a graça salvadora, a fé na certeza de que um dia estaremos na glória com o Senhor. Então, se nós estamos passando por tribulações, o que tem que acender no meu coração é a fé em Deus, a graça salvífica pela justificação de Cristo, nosso Senhor. Nós temos que, a todo tempo, pensar nisso, ter isso como base da nossa vida. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu não tenho controle sobre isso. O controle e a certeza que eu tenho é na Bíblia Sagrada que o meu Deus, ele existe, que o meu Deus está no controle de todas as coisas, que o meu Deus é soberano, que o meu Deus está conduzindo a minha vida, que o meu Deus está conduzindo a igreja dele, que a igreja é dele, que eu sou dele, sabe? E como fala lá em João capítulo 15, que eu estou enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E sem ela, a videira verdadeira, eu não posso dar fruto. Sem a videira verdadeira, eu não posso, sabe, ser perseverante, porque é o Espírito Santo que persevera em mim, através de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que enviou o Consolador por mim. Certeza de que eu sou consolado e que eu tenho paz em Deus, por intermédio ou através de Jesus Cristo, que enviou o Consolador. Para que eu e você perseveremos em prosseguir para o alvo. O alvo é o quê? A Canaã celestial. Um dia, um corpo glorificado e totalmente sem medo, totalmente sem dúvida. Um corpo ao qual tem a certeza que um dia eu vou estar lá na glória e dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda a glória,
a Ele todo louvor. O versículo, ele prossegue, né? O capítulo 5, perdão, versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso a quem? Acesso a Deus por intermédio da justificação de Cristo. É Cristo que nos deu o acesso. Nós temos acesso ao Pai, acesso ao retorno para casa por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que te justificou e me justificou. Pela fé, a graça na qual estamos firmes. É a graça de Deus que nos mantém firme. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O que? Nós nos gloriamos na esperança da glória futura, da vida futura, de um dia eu estar na glória com o Senhor, de um dia eu viver com o meu Senhor, com o dono da minha vida, com aquele que tem conduzido toda a minha vida, com aquele que tem me dado muito mais do que eu mereço, aquele que é fiel e justo para me dar paz em meio à tribulação. E não somente, verso 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriarmos nas próprias, o quê? Tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Eu estou atribulado, eu estou em uma fase de treinamento, passando pela tribulação, sabendo que o quê? Deus está perseverando em mim. Porque se não fosse o Senhor perseverar em mim, perseverar em você, ai de mim, ai de você, ai da nossa vida. Estaríamos agora desesperados, pensando no carro que perdemos, no emprego que perdemos, na vida ao qual parece que, como uma pessoa me falou essa semana, parece que um tufão passou na vida dele. Parece que tudo veio de encontro e só veio notícia ruim. Mas a notícia boa aqui é que eu fui e você foi justificado por Cristo. A notícia boa aqui é que você tem acesso ao Pai através de Cristo. A notícia boa aqui é que Cristo persevera em você. A notícia boa aqui é que Cristo está cuidando da sua vida. A notícia boa é que nós não devemos perder a esperança naquele que é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Como Abraão creu, eu e você temos que crer que tudo que está escrito aqui é promessa de vida eterna para mim e para você, promessa de vida eterna para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e professam Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aqueles que tiveram mudança de vida, aqueles que crerem em Cristo e olham para Cristo, como nós falamos, né, metanoia, mudança de vida, né? O que eu fazia eu não faço mais, sabe? É mudar, mudança de mente, mudança de atitude, honrando a Cristo a todo tempo, sabe? Passando pela tribulação e sabendo que a tribulação produz perseverança. Verso 4 diz assim, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança naquele que não volta atrás de suas palavras. A experiência de leitura da palavra, a experiência de crer na palavra, a experiência de intimidade com o Salvador, a experiência de cada dia mais vivenciar o Salvador da minha vida e olhar e contemplar e falar assim, Deus criou todas essas coisas, a montanha, o mar, e se perguntar, por que o mar não excede? Por que o mar tem um limite? Porque Deus pôs limite. Porque onde a água nasce, um filete de água se torna uma cachoeira imensa, porque Deus criou assim. A palavra de Deus diz para mim e para você que um dia eu e você vamos estar na glória com o Pai, que é minha e a tua família e todos aqueles ao qual Ele separou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, justificou cada um de nós. Fé, irmão, fé que tudo que nós estamos passando vai passar, mas que a paz que eu tenho hoje e você tem, ela é dada por Cristo. E eu só vou ter essa paz quando eu acreditar, ou quando eu tiver fé, que realmente o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto eu achar que eu controlo, que eu conduzo, que eu faço, que aconteço, que é do meu jeito, eu vou continuar quebrando a cara. Mas quando eu entender que eu oro, eu escuto, eu leio, eu absorvo, eu obedeço, eu tenho paz, porque a palavra de Deus ela me traz paz.
Porque a palavra de Deus, ela aponta para Cristo do começo ao fim, para nossa justificação, para nossa reconciliação. Todos nós andávamos o quê? Desgarrado, como ovelhas perdidas. Sabe? E Deus enviou o seu Filho, por mim e por você, como ovelha muda para o matadouro. Isaías 53, do 4 em diante, diz isso para mim e para você. Para que eu e você tenhamos a certeza na fé daquele que ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos a esperança que um dia nós vamos ser ressuscitados em corpo glorificado. Para que eu e você tivéssemos a esperança que um dia nós vamos estar na glória com o Senhor. A ressuscitação de Jesus é para mostrar para mim e para você que um dia eu e você vamos ser ressuscitados também num corpo glorificado, totalmente diferente, um corpo sem medo, um corpo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas enquanto isso, estivermos aqui, passando pelas tribulações, pelas provações, enquanto você não estiver na glória com o Senhor, tenha fé que tudo isso vai passar. Tenha fé que o meu Senhor e o teu Senhor, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, aquele que prometeu a Abraão e fez promessa para mim e para você que Abraão seria um pai de uma grande nação. E Abraão não duvidou. Aquele que prometeu para Abraão e que prometeu para mim e para você que eu e você e todos aqueles que cresceram no seu Filho, Jesus Cristo, por intermédio do seu Filho, como eu falei semana passada, João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão através dele, através de mim. A palavra dele fala isso claramente para mim e para você. Todo ele que professar Jesus como Salvador de sua vida, tenha fé, irmão, que Jesus, que Deus está no controle de sua vida. Que em momento nenhum ele perdeu o controle da sua vida. Tenha paz em Deus, porque o que nós merecíamos era o inferno. Mas através do amor de Cristo, para a glória de Deus Pai, nós fomos justificados para que tenhamos paz. Essa paz é a paz que nos dá que um dia nós vamos ter uma vida eterna junto com o Pai, junto com o Salvador. Uma vida eterna de glorificação, de glorificar a Deus, de orar, de adorar, de dizer: eu te amo, Senhor, eu preciso de ti, eu vivo aqui, eu dobro meu joelho, mas um dia você vai estar na glória, falando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Isso traz paz, irmão, paz e convicção da salvação. Está faltando em muitos crentes, crente mimimi, sabe? Crente que passa 10, 20, 30 anos na igreja e não consegue entender que as tribulações vão vir, as coisas, perdas vão vir, acertos vão vir, coisas vão vir, sabe? Parece que o que vem para o justo vem para o ímpio, o que vem tem que vir, sabe? Entender, sabe? O problema não é o que vem, e a forma como você vê e como você encara isso. Tenha fé que as coisas vão mudar na sua vida. Ninguém está falando aqui de prosperidade, ninguém está falando de riqueza, está falando fé em Cristo Jesus, na justificação, na salvação, sabe? Fé, ter paz, porque isso aqui é temporário, mas o inferno é real, é eterno, como a salvação é real e é eterna. E muitos estão preocupados com as coisinhas do mundo, com as coisinhas daqui, com os mimimi daqui. Fulano não falou comigo, fulano não me cumprimentou, eu não vou mais nessa igreja, é isso, aquilo, aquilo outro. E estão se esquecendo da salvação eterna. Por isso que eu estou falando de fé. Fé na redenção através de Jesus Cristo, fé na glorificação, fé na morada com o Pai eternamente, fé, convicção da tua salvação e da tua família. Então comece a pregar, comece a andar diferente dentro da tua casa, comece a falar diferente, comece a acreditar, sabe, no impossível de Deus na tua vida, porque o impossível já foi feito para você. O melhor
não está por vir, não. O melhor já veio, que foi a salvação de Cristo Jesus para você e para os seus, sabe? Através de Cristo, na sua família. A salvação. Não tem melhor por vir, sabe? Não tem vida melhor do que com Cristo. Não tem vida melhor do que a salvação em Cristo. Não tem vida melhor do que a paz de Cristo e saber que eu fui regenerado pelo meu Salvador, pelo dono da minha vida. O resto é mimimi. O resto é passar e entender que o Senhor persevera em mim, que o Senhor cuida da minha vida, que o Senhor conduz a minha vida e que a paz, em meio à tribulação, quem vai me dar é o Senhor, porque vai criar esperança e experiência. Experiência gera esperança, esperança na salvação eterna, esperança no dono da minha vida, esperança no meu Senhor, esperança naquele ao qual tem conduzido a nossa vida. Pelo menos a mim ele tem conduzido. Eu não sei como você tem encarado essas coisas, mas confie num Deus soberano, num Deus que fez o céu e a terra, um Deus que está no controle de todas as coisas. A tribulação vem e passa. A justificação já veio. E um dia, por causa da justificação em Cristo, nós estaremos com Deus e fomos reconciliados com Deus. Tenha fé nisso, irmão, e crê nisso. Crê na sua salvação através de Cristo Jesus. E quando você crê nisso, tem essa convicção, a paz vai habitar em seu coração e você vai olhar a vida com um tempo que você tem que passar aqui. Procure orar a Deus e perguntar o que eu estou fazendo dentro da igreja. Qual o propósito de Deus para mim dentro da igreja dele? Porque a igreja dele, a igreja não é de nenhum pastor, a igreja é do Senhor. Quem conduz a igreja é o Senhor, todo soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem nos livrado de muitas coisas que nós não temos percebido. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê paz, que Jesus te dê convicção da salvação em meio a essas tribulações que você tem passado. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor te dê convicção do que você está fazendo dentro da igreja dele. Peço ao Senhor, Senhor, desvenda meus olhos para que eu possa conhecer as maravilhas da tua palavra, dos teus ensinamentos, para que eu possa viver conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz a todos.